grosso e ele é hidrofóbico, eu misturo tudo num só, então eu vou ter um resultado de um adesivo que ele não é tão fluido assim. Então, será que ele é impermeabilizante igual é o outro? Tá? Então, esse é um questionamento que a gente faz. Mas é mais fácil de ser utilizado. Então, lá na frente, nós vamos tentar chegar a uma conclusão aí, talvez diversa da minha. Dentro desse parâmetro de 2 passos, surgiu do outro lado do planeta, na escola japonesa, surgiram umas pesquisas com relação à acidificação do primer. Então, eu tenho 2 passos clínicos também. Então, aqui num esquema, na verdade, não é isso que acontece, a gente não coloca um condicionador dentro do primer. Na verdade, a gente seleciona ou acidifica, né, com mais ésteres, ou a gente acidifica mais, seleciona melhor os monômeros, com que ele consiga fazer a ação de condicionamento. Então, eu consigo aqui associar uma acidificação ao primer e depois eu aplico o bond. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a nova geração de adesivo, que é totalmente diferente do uso clínico. Então, ao invés de ser o de 5ª geração, que é esse que a gente falou anteriormente, né? Então, o de 4ª é aquele primeiro, o de 2 passos simplificados de 5ª geração, e agora surgiram esses adesivos que são primer condicionantes. Então, eu tenho aplicação de um primer hidrofílico condicionante com pH baixo e fluido, então ele encaminha bem nesse processo. E depois eu tenho a fase de aplicação do bond, que seria o adesivo mais grosso, vamos dizer assim, de forma convencional. Então, eu tenho aqui o nascimento de uma 6ª geração, vamos dizer assim, de adesivos. Então, eu tenho uma forma diferente de uso clínico. Depois, a facilitação do dia a dia clínico, apareceram os adesivos de passo único. Então, a gente misturou, vamos dizer assim, né, de uma forma mais fácil da gente entender, a gente misturou tudo num único frasco. Tá? Então, existe ainda esse adesivo. O iBond foi um dos primeiros a aparecer em frasco, verdadeiramente em frasco único, né, que eu simplesmente pego o adesivo, faço a aplicação, ele vai fazer o condicionamento e eu não preciso lavar, então é muito mais fácil a utilização. Depois a gente vai ver se ele é eficiente ou não é. Logo agora, né, a evolução desses adesivos de passo único levou a gente a aparecer os adesivos de passo livre ou a adesivos universais. Então, são diferentes todos esses tipos de adesivo. Então, esse adesivo universal eu chamo de adesivo de 8ª geração. Né? Então, é um adesivo que eu tenho hoje a possibilidade de... Posso usar com condicionamento, posso usar ele como autocondicionante, eu posso ter uma liberdade, ele foi projetado, ele foi pensado em que eu faça o condicionamento, quer seja de esmalte ou dentina, ele tem uma eficiência tão boa quanto os outros adesivos. Então, ele é um adesivo hoje mais fácil de ser utilizado e com mais flexibilidade de uso clínico. Então, isso é uma ideia bem bacana, que eu gosto bastante. Então, exemplificando aqui rapidamente, né, quais que são, quem é quem aqui, né, nesse grupo aqui, os adesivos de 4ª geração, então, são aqueles lá que eu tenho que fazer o condicionamento. Então, todos esses adesivos, a maioria deles, o ideal é o condicionamento somente em esmalte, né, eu vou repetir isso mais para frente, mas aqui, qual que é o grande problema? É aquilo lá, né, quanto tempo que eu condiciono? Né? É 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, né? Em esmalte, em dentina, né? Então, existe todas essas diferenças aí em tempo de condicionamento. E como é que eu seco? Eu seco muito, seco pouco, né? Então, existe aquilo de não poder secar demais esse tipo de adesivo, né? Aí depois eu tenho a aplicação de primer e bond, como eu aplico, quantas camadas eu aplico, então isso tudo começa a ter muita diferença de técnica de mão de cada operador. Então, existem vários trabalhos que indicam que quando o operador é treinado, habilitado, ele tem uma experiência clínica, o resultado dele, inclusive clínico, é melhor. Tá? Então, há uma evidência com relação a isso. Então, eu preciso de um treinamento para utilizar? Sim, a maioria desses tipos de adesivos, sim. Então, alguma coisa que eu quero conversar com vocês mais à frente. Mas, basicamente, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um esquema aqui de um túbulo dentinário aqui central, né? Tem um líquido intradentinário. Eu vou fazer
o preparo cavitário, eu vou criar essa lama, né, esse smear layer aí na hora do preparo. Então eu vou ter uma condição aí de lama dentinária, de smear layer e smear plug, né, que é aquele smear layer que entra dentro de túbulo dentinário, oblitera túbulo dentinário. Então aqui eu vou entrar com o processo de condicionamento, né, na malha de dentina. Então na malha de dentina, no tecido dentinário, a coisa é complicada por conta desses túbulos aí a gente vai conversar um pouco mais à frente. Então, mas basicamente eu faço condicionamento, isso vai me levar a essa desmineralização desse smear layer e desmineralização da capa superficial de dentina. Eu vou alargar túbulo dentinário, isso vai fazer com que haja uma pressão positiva aí, extravasamento de umidade, então isso interfere no meu processo de adesão também. Então, condicionamento por um lado é legal, por outro lado não é legal. Nesse sentido, eu tenho que manter úmida a minha malha de colágeno para não colabar a malha de colágeno, né? Aí dificultar a penetração do meu adesivo. Então, esse é um grande problema, por isso que eu preciso manter úmida essa malha de colágeno, mantendo úmido. Então, nós vamos conversar sobre algumas técnicas de manter isso. E aí eu aplico adesivo. Esse adesivo, teoricamente, vai se misturar essa água, eu faço a evaporação desse adesivo, em teoria, a gente vai aplicar várias camadas, né, e fazer a evaporação, tirar o excesso. Aplico a camada do bond, né, que é um adesivo de quarta geração, então primeiro o primer, depois o bond, que é aquela camada de impermeabilização, e aí que eu faço a fotoativação. Então, resumidamente, nesse esquema, a gente tem o esquema dos adesivos de quarta geração, aquele que eu tenho primer separado do bond e eu preciso fazer condicionamento. Então, aqui é uma bula, né, de um dos Gold Standard, aí, que é o Scott Bond Multiuso, né, o MP, Multipurpose Plus, ou Multipurpose, né, que não vem com aqueles outros ativadores e tal. Então, eu tenho condicionamento por 15 segundos em esmalte dentina. Essa é a indicação de fabricante. Lavagem por 15 segundos, primer aplicado e secado gentilmente por 5 segundos. Aplico o adesivo, né, seco e faço a fotoativação por 10 segundos. Então, basicamente, são esse tipo de adesivo. Outro que é muito bom ter no mercado brasileiro é o OptiBond FL da Quer. Outro muito bom que tem no mercado brasileiro, da Bisco, né, o Albond 3, hoje, né, o Albond 3 da Bisco, muito legal, muito bom. Acho que aqui tem, ó, o Albond 3, né, está no canto superior esquerdo aqui. Então, e tem da Angelus, ó, para vocês terem uma ideia, desse bem do meio aqui é um da Angelus, tá? Então, nesse mesmo sentido, tem catalisador para ativação de cura química também, então são ativadores bem interessantes nesse sentido aí. Bom, aí surgiram os adesivos de quinta geração. E aí que começa a nossa conversa. Então, os adesivos de quinta geração tem essa fase misturada, condicionamento igual, e eu tenho o adesivo agora de passo único clínico. Então, no nosso esqueminha ali, eu vou ter o mesmo passo de condicionamento, né, de degradação ali, de desmineralização de malha de colágeno, mesmo cuidado com a umidade. E aí eu vou aplicar o adesivo que já vem os dois compostos únicos aí. Então ele vai fazer essa mistura aí, só que eu não coloco aquela malha, aquela segunda fase de impermeabilização, né? Então aquela pergunta que a gente faz, então em comparação com o outro, esse é melhor ou pior? Impermeabiliza mais ou menos? Então teoricamente eu tenho uma impermeabilização pior nesse quadro aqui, tá? Depois a gente vê se isso realmente é verdade ou não, né? Mas aí eu faço a fotoativação, então me facilitou o processo. E daí são os adesivos mais populares que a gente tem no mercado aí. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vai colocando aí com a Alípio, vai me falando aí, coloca no chat, a gente vai conversando aí, tá? Então, provavelmente vocês têm um adesivo dessa geração na gaveta que eu necessito fazer o condicionamento, tá? E lembrando que existem adesivos de quinta geração, então eu vou citar aqui um adesivo da Ultradent, tá? Ele chama PIC.
E antes vinha no rótulo escrito universal, então isso criou uma dúvida muito grande desse adesivo. Então, na verdade, esse é um adesivo de 5ª geração. No Brasil veio só o adesivo, não veio o primer, esse que está na seringa, né? Não veio esse primer. No Brasil veio só o adesivo, então esse adesivo é um adesivo muito legal, só que ele é um adesivo que necessita de condicionamento, tanto de esmalte quanto de dentina. Então não é um adesivo universal propriamente dito. É um adesivo muito bacana, só que ele necessita ser usado igual um adesivo de 5ª geração. Só que ele tem o primer condicionante, isso por questão mercadológica, tal, eles não trouxeram. Tá? Então, muito cuidado com o nome, né? Muitas vezes o nome engana muita gente. Tá? Então, a gente necessita dessa fase de condicionamento. Então, dos clássicos aqui também, né? Da 3M. E aqui tem vários, né? Então, o modo de usar é muito semelhante. Âmbar, né? Muito bom. E aí eu vou citar aqui o MDP, lembrando, né, da composição desse tipo de adesivo, resultados muito bons do âmbar. Tá? Os adesivos clássicos que tem no mercado, como da Cooser, muito bom, Gluma2Bond, né? OptiBond Solo S, né? O solo da Care. Tá? Então, todos esses grandes fabricantes têm excelentes produtos, né? Numa técnica clássica, então comentando alguma coisa de técnica, então eu posso iniciar o condicionamento pelo esmalte e depois eu faço o condicionamento em dentina. Então, o que é legal aqui? Eu preciso de um condicionamento de esmalte e dentina para esse sistema, tanto para esse quanto de 4ª geração. Preciso, tá? Então a gente vai fazer a lavagem, mantenho a superfície úmida, isso é fundamental. Quanto úmido? Aí que é a desgraça, né, Alípio? Quanto úmido? É o máximo molhado possível para que não fique brilhante, ou o mais brilhante possível para que não fique seco, ou o mais molhado possível que não emposse água, ou, sei lá, tem que ser úmido, Cacilda. Só que, meu, como é que eu vou te explicar isso daqui? É técnica, pô. Então a gente quebra a cabeça, o Alípio, né, que, pô, na universidade fica complicado, né? Como é que eu vou passar um conceito como esse aqui? Então existem várias técnicas lá de secagem e tal, mas o ideal é o seguinte, né? Eu preciso, o legal é melhor eu deixar mais úmido do que mais seco. Então deixo um pouco úmido, contanto que não emposse água, né? Esse muito excesso da água, principalmente em dentina, é prejudicial na fase de adesão. Então é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Então essa é uma brincadeira que a gente faz aí, que não é uma coisa difícil de a gente verificar, né? Mas aqui seria uma condição razoável que está aí. Geralmente, se a gente secar muito o esmalte, né, a gente vê o esmalte esbranquiçado. Então, provavelmente, a gente dessecou muita dentina, né? Não é um quadro muito legal. Então, aqui eu aplico o adesivo, né? Se for de 4ª geração, seria só o primer. E aí, aplicando 1, 2 camadas, eu vou ter uma condição de uniformidade, eu vou secar esse adesivo, depois eu vou explicar bonitinho, isso aqui é a fase técnica, né? Eu tenho uma condição bacana aí, né, desse aspecto aí vitrificado aí, e aí eu faço a polimerização. Legal? Depois a gente vai explicar direitinho isso daqui. Bom, os adesivos de 6ª geração já são diferentes. Esse adesivo, teoricamente, eu tenho o primer que faz o condicionamento, então eu não teria que fazer realmente o condicionamento, né? Então, não que eu acrescentei condicionador ácido fosfórico dentro do primer, né? Mas eu dei uma condição de acidificação maior desse primer para ele fazer o processo de condicionamento. E o bond continua igual. Então, aqui nesse caso, eu tenho direto, sem condicionamento, a aplicação do primer condicionante. O primer condicionante vai fazer esse processo de desmineralização e olha que interessante. Nesse conceito, eu posso correr o risco, né? No caso de condicionamento, no condicionamento eu faço o condicionamento, então eu posso condicionar uma profundidade dentina grande com que depois eu aplique o primer e o primer não consiga atingir a parte de dentina que eu condicionei. Então, o tempo de condicionamento é muito importante. Nesse caso dos sistemas autocondicionantes, o tanto de adesivo que eu colocar, o próprio adesivo vai condicionar, ou seja, ele
é mais difícil eu ter a fase de bolha, vamos dizer, entre dentina e o adesivo, porque é o próprio adesivo que faz o condicionamento, tá? Então, nessa teoria, ele é mais inteligente na fase de uso, né? E segundo, ele não abre tanto o túbulo dentinário, ele não desoblitera totalmente o smear layer, né? Então, isso é muito legal, muito interessante. Então, aqui de cara, a gente já começa a notar do porquê que eu tenho mais sensibilidade quando a gente faz uso de condicionamento, tá? Então, aqui é uma das explicações essa. Então, aqui no caso, apliquei o primer, ele vai fazer o condicionamento e depois eu aplico o bond. E após tudo isso, que eu faço a polimerização. Então, são adesivos também de duas fases, né? Esse de sexta geração. Então, clássico aqui seria o Clearfill, né, o SE Bond. Hoje temos o Clearfill SE2, né, já é a evolução desse daqui. Então, esse foi um dos precursores do uso do MDP, né, foi o que conseguiu descobrir, né, a molécula, que são as moléculas ideais, né, era patente, agora a patente caiu, vamos dizer assim, a maioria da indústria tem usado essa molécula em seus produtos, né, esse monômero, melhor dizendo. E aí, ele funciona muito bem de estabilidade por longo prazo, então é uma coisa que eu vou pegar muito no pé de vocês, né? Decorem essa palavra aqui embaixo, ó. Ele chega assim na dental e fala, me dá um adesivo. Qual? Aquele que tem 10 metacriloxidecil de hidrogênio fosfato. Legal? Esse é top. É bem melhor, tá? Se não, 10 MDP, tá bom? Esse é muito legal. Então, esse você não faz o condicionamento. Teoricamente, não faria o condicionamento, tá? Depois nós vamos explicar isso daqui direito. Mas, ó, na bula, fala para a gente deixar por 20 ou 30 segundos, dependendo da bula, se for uma bula europeia, e a bula que veio para o Brasil já mudou alguma coisa aí, então. Essa é uma bula que falava para deixar o primer por 30 segundos. Então, esse tempo, olha que tempo longo, cara. Então, é uma coisa que a gente vai debater um pouquinho mais à frente, tá? Então, eu aplico o primer, condicionante, deixo por 30 segundos. Eu diria ainda, faz 2 aplicações de 20 segundos. Deixo secar por 5 segundos. Então, olha, são quase 1 minuto aplicando o adesivo, o primer. Depois aplico o bond, mais 10 segundos, seca levemente, fotopolimeriza por 20 segundos. 20 segundos seria o ideal, tá? Sempre. Olha que interessante. Eu vou ficar quase 1 minuto só aplicando adesivo e fotoativando. É tempo pra caramba dentro da visão clínica aí, né? Para eu conseguir uma boa adesão. Isso é informação da bula, tá legal? Então aqui, ó, mostrando aqui a nova formulação do Clearfill SE Bond, né? A Curaray está vindo para o Brasil como indústria, tá? Provavelmente eles vão trazer esse adesivo, né? Então esse adesivo ele tem uma formulação melhor aí de novos fotoativadores aí, né? Então ele tende a ser um pouquinho mais clarinho e ele tem uma reatividade melhor, com uma melhor conversão polimérica. Então isso é bem legal. Então aqui, na verdade, é uma revolução, né, dos adesivos. Os adesivos começaram assim a ser autocondicionantes. Isso levou, né, à evolução dos adesivos de sexta geração para os adesivos de sétima geração, que são os adesivos tudo em um, autocondicionantes. Então aqui são os adesivos autocondicionantes, né? Então não é um primer condicionante, é um adesivo autocondicionante. Na época, a evolução desses adesivos levou a alguns resultados clínicos não muito bons, né? Então a evolução desses adesivos não foi uma evolução muito legal. E alguns países adotaram muito esse tipo de uso de adesivo, aqui no Brasil nem tanto, né? Então aqui foi a evolução desse adesivo. No Brasil ficou mais restrito ao adesivo de quinta geração. Por quê? Porque era caro pra caramba. Então quem lembra dos Prompt L Pop, né, aqueles outros adesivos japoneses que vinham no Brasil, o Universo adora um adesivo japonês lá, que ele ficava roxo, amarelo, branco, verde, né? Ele adora, né? Eu lembro. O Universo. Não dá risada não, tá? Mas era caro pra caramba, né? Então a gente ficou, né, nos adesivos de quinta geração. Depois a gente comenta isso aí, viu, Universo? Depois a gente comenta, viu?
Você ri, né, Universo? Lógico. Então temos aí, ó, a maioria deles, ó, se você vê, ó, esse daqui é um da Voco, tá? Eu considero o Futura Bond tá, como universal, né? Eu considero ele de 7ª geração. Mas geralmente você tem que misturar um ao outro, né? Então, existem alguns que são realmente tudo em um, né? Então, esses da Quero, all in one, geralmente um tubo só, né? Mas esse Futura Bond DC aqui, ó, esse é o verdadeiramente de 7ª geração e tem universal de single dose também. Bom, e aí entraram esses adesivos que são os que estão mais em voga aqui hoje, né? Vamos dizer assim, os de 8ª geração. Na verdade, ele se mistura, na verdade, com esse de 7ª geração, né? Então, na verdade, ele foi pensado em não ter problema, porque se a gente faz o condicionamento de esmalte, escorre um pouquinho na hora da lavagem, né? Porque o adesivo de 7ª geração, ele funciona bem em dentina, só que não funciona bem em esmalte. Aí o pessoal falava, então condiciona o esmalte que tá tudo certo. Falava, não, legal, vamos condicionar o esmalte, mas vai escapar um pouco do condicionador para dentina ou na hora de lavagem ou quando escorre mesmo. E aí a adesão vai ficar muito ruim nessa fase aí. Então, os adesivos universais, eles não têm tanto esse problema, tá? Mesmo que extravasar ali ou eu condicionar a dentina, o resultado tende a ser semelhante, tá? Pelo menos isso é o que diz a indústria, não é bem assim, né? Mas... Então vamos lá, esse seria o adesivo que eu tenho tudo junto também, tá? Só que eu posso fazer condicionamento, eu posso aplicar direto, então eu posso fazer do jeito que eu quiser. É um adesivo totalmente livre, um adesivo liberal, tá? Então tranquilão, um adesivo mais fácil da gente trabalhar, né? E já tem formulações como esse daí, nacionais aí, com custo-benefício bem interessante, tá? Então aqui, ó, facilitou a vida, né? Aplicou... ao invés do condicionamento, posso condicionar também? Posso, mas eu posso aplicar direto o adesivo, ele também vai fazer todo o processo de adesão e eu já faço a fotoativação. Então é muito mais fácil da gente trabalhar, né? E aí a questão, né? Será que vale a pena? Né? Quanto custa? Né? Quanto custa, né? Quanto custa é uma pergunta complicada, né? E aqui os verdadeiramente universais, tá? Então aqui tem tanto aquele Futura Bond universal, tem o Prime Bond universal aqui, ó, da Elect, né, lá fora. Clearfield universal, tomara que o pessoal traga, tá? Muito legal, com MDP. Bluma Bond universal, Tetric universal, Âmbar universal, Single Bond universal. Então todos vêm com esta palavra de marketing aí, né? Então, olha que interessante, aqui uma bula aqui do universal, né? Então ele pode ser utilizado de toda forma, ele posso utilizar no método de condicionamento total etch, né? Mas eu vou recomendar sempre, 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 qualquer adesivo autocondicionante eu vou utilizar esse método de condicionamento seletivo, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o condicionamento sempre de esmalte. Então, por isso que ele é seletivo. Pelo menos só o esmalte. Aí, em dentina, eu posso usar livremente. Legal? Então, eu costumo dizer assim, né? Se o cara é corintiano igual ao Universo, você não faz nada. Você nem adesivo não aplica. Você pode restaurar sem problema nenhum. Manda bala, tá? Nem usa adesivo, né, Universo? Tá? Faz do jeito que você quiser. Deixa então, doer. A forma mais legal seria o condicionamento seletivo para esse tipo de adesivo. Então, a gente vai tentar conversar um pouco mais com relação a isso aí, senão a gente vai ficar a tarde inteira falando disso aqui. Bom, agora a parte que mais interessa, né? Bom, agora a gente já viu que a gente tem pelo menos 4 tipos aí no mercado, aí, 4 tipos bem ativos de adesivo. Então, pô, qual que é legal? Vamos lá, vamos ver, né? Qual que você se adapta melhor. Então, teoria e ciência, né? Alguma coisa eu preciso falar com relação a isso aqui, não tem jeito. Pessoal, esmalte, tranquilão. Esmalte é um negócio super rígido. Eu não tenho grandes problemas. Eu só fazer a rugosidade lá ou geralmente com condicionamento, né? O que a gente aprendeu. Então, a gente vai ter os padrões de condicionamento em prismas de esmalte. Eu preciso entender a espessura desse esmalte em oclusal e em cervical. É diferente se o dente está novo ou não é. Então, tudo isso é importante. Se eu tenho uma borda de esmalte, eu tenho uma longevidade de restauração muito grande. Então, hoje a tendência é que a gente não faça desgaste nenhum de borda, tá? A não ser por questão estética. E olha lá, né? Hoje a gente tem apoiado muito que não faça bisel mais, por exemplo, né? Então, os padrões de tipo de condicionamento, é esse padrão de condicionamento com
o condicionador que vai me dar uma longevidade grande aí de médio e longo prazo. Então isso que é o legal, né? Eu quero que uma restauração de resina dure muito tempo, né? Então eu vou fazer um condicionamento sempre em esmalte. O Universo costuma dizer, né, que restauração devia cair mais rápido, né, Universo? Não é brincadeira, né? Devia cair mais rápido, pô. Né? Claro, como é que se ganha dinheiro? Pode falar. Como é que se ganha dinheiro? Tem que cair, ué. E para isso eu tenho É só manchar um o pouquinho. adesivo puramente o Bond, né? Então existe, ó, da Coltene aí, ó, tá? Então existe vários outros aí no mercado aí já que estão aí no mercado desde que eu me formei, tá? Desde que eu me formei. O Ale tá aí, ó. O Ale usou esse adesivo também. Tá, Ale, olha lá, tá vendo? Nós usamos essa desgrama aqui, ó. E na época era assim, a gente só condicionava esmalte. A restauração segurava só no esmalte. Pô. E funciona? Funciona. Deve ter nego que usa, porque os caras vendem isso aí. Só que isso tem uma segunda função também, tá? Eu posso aplicar ele sobre o outro tipo de adesivo, tá? E a gente vai ver isso daí. Então a gente tem que ver na clínica também como é que está a qualidade desse esmalte, se ele está maturado, fluido, se tem muita fluoretação, né? Se ele tem manchamento, se ele já sofreu agressão de cárie. Tá? Então qualidade, estado que a gente conversou com relação a isso é importante. O problema é a dentina. Então, esmalte, pô, tá garantido. Esmalte é tranquilo. O problema é aqui. Aqui é o problema. Então, aqui é o problema. Em uma classe 5 que eu não tenho esmalte na cervical, eu tenho cemento. O cemento vai se comportar, né, na fase de transição, aí, de troca de fluido, aí, sensibilidade muito grande nessa borda de cemento, que vai ser muito semelhante à dentina. Então, aqui eu tenho 30% que não é mineral, é fase orgânica e água. Então, esse é um problema, tá? Então, eu tenho aqui os vários tipos de dentina. O mais importante é essa dentina intertubular, né? Eu tenho o túbulo dentinário, o espaço, que é o buraco em si. Essa dentina peritubular, que é um pouco mais rígida, e essa dentina intertubular, que é exatamente onde vai penetrar o adesivo, que é importante de eu manter. Então, isso eu preciso compreender, legal. Então, também dentina, eu saber em profundidade alterações de cárie, esclerose, dentina reacionária. Então, existem classificações de dentina esclerótica, então algumas são mais difíceis da gente fazer adesão. Então, quanto mais a dentina é mineralizada, mais eu vou tratá-la como se fosse esmalte. Então, eu posso fazer uma rugosidade de superfície, posso condicionar por mais de 15 segundos? Pode, desde que eu consiga decifrar essa diferença entre os tipos de dentina. Então, vamos supor, aquela dentina que está escurecida de classe 5, você joga ar, o paciente não sente nada. Você, né, passa o explorador, não sente nada. Essa dentina, muito provavelmente, é uma dentina que já está com uma mineralização lá grande de resposta tecidual e eu posso fazer um condicionamento mais agressivo ali para que a gente consiga uma retenção maior desse tipo de restauração, tá? Então, isso é um dado que a gente vê aí. Então, aqui nessa imagem, a gente vê, né, o esmeeleiro, esmerplug dentro de um tubo. Isso aqui é do livro do Baratielli, antigo, né? É um livro uma foto bem bonita. E uma coisa que é interessante, né? A gente entender que há uma permeabilidade dentinária, né? Então, existe uma permeabilidade dentinária. Então, essa permeabilidade dentinária que vai me levar à sensibilidade pós-operatória. Então, quando eu faço o condicionamento, ó, esse smear plug aqui, ó, ele sai. Então, eu faço condicionamento, eu alargo o túbulo dentinário. Então, no pensamento moderno, para mim, hoje, é meio ilógico eu fazer condicionamento em dentina. Por quê? Eu vou aumentar a força de adesão? Talvez, mas eu pioro muito a qualidade de adesão e vou correr o risco de ter sensibilidade pra caramba pós-operatória, tá? Então, há uma tendência de pensamento, pelo menos eu penso assim, que condicionamento em dentina é uma coisa a ser evitada. Lógico que eu não faço 100% dos casos só com adesivos autocondicionantes, mas eu tento evitar o máximo possível condicionamento em dentina hoje, né? Muito cuidado com isso aqui também, nessa formação de smear layer, né? Uma coisa que a gente aprende em faculdade, depois a gente deixa de usar.
mas a camada de smear layer é muito mais uniforme se eu utilizar pontas de carbeto, né, laminadas para preparo, né? A gente aprende isso na graduação, depois a gente esquece. A gente pega a diamantada e vai no começo ao fim, né? A diamantada vai provocar muito mais camada de smear layer, né? Então, há uma melhoria aí, tanto de aquecimento quanto de formação, de suporte de adesão. E lembrando, principalmente, que túbulo dentinário não é uma coisa simples, né? Eu vou ter em cada região do dente aí, ó, menos túbulos e com o diâmetro bem pequeno. E conforme eu vou aprofundando, eu vou ter maior quantidade, maior diâmetro de túbulo. Então, quanto mais profunda é a minha cavidade, mais eu vou preencher buraco e água. Então, eu vou ter uma qualidade de adesão péssima em cavidade muito profunda. Então, esse é o grande problema, né? Esse é um grande problema. Então, eu não me preocupo tanto quando a cavidade é rasa. Agora, cavidade profunda, realmente eu vou precisar de um forramento, né? Eu vou precisar ainda... eu sou muito favorável a esse tipo de protocolo. Então, lembrando que a gente se preocupa muito com isso. Por quê? Porque o túbulo dentinário vai ter o prolongamento do odontoblasto, né? Ainda essa teoria é atual, né? Então eu tenho ainda, né? Se esse túbulo está aberto, qualquer variação osmótica aí, ou de temperatura vai ter a variação de transmissão líquida e vai acusar esse circuito aí do terminação nervosa levada pelo odontoblasto a sentir qualquer sensibilidade na superfície, ou dentinária ou da infiltração de uma classe 5, que é o exemplo aqui do caso aqui. Então, essa teoria de Brunstone ainda é a teoria mais aceita aí, né? Eu preciso obliterar esse caminho aqui através da adesão, primeiro, para segurar a restauração clínica, e segundo, o paciente não vir, né, falando, olha, fiz a restauração, mas ficou lindo, mas está doendo, troca para mim, né? Então, isso é péssimo, né, no dia a dia clínico, né? E aqui, olha, umas fotografias muito legais, ó, no Science Photo Library que eu peguei aqui, ó, os odontoblastos e suas terminações dentro de túbulo dentinário. Olha que legal. Então, realmente, aquela camada rica em odontoblasto, ele vai levar o prolongamento do odontoblasto e as terminações nervosas para dentro de túbulo. Então, corroborando um pouco com essa teoria aí de Brunstone, né? Então, muito legal. Aqui um trabalho do Gorati também, né? Ó, as terminações nervosas dentro de túbulo, né? Então, é muito legal a gente entender esse processo aqui. Então, quando a gente está em dentina profunda, dói. Por que que dói? Pô, porque você está cortando um nervo ali, né? Já está cortando o nervo. Por isso que a gente fala, dentina é um tecido vivo do começo ao fim, né? Só que ele não sangra, ele sangra fluido dentinário. Só que é um tecido vivo, né? Então, quando você começa a entender dessa forma, você começa a pensar em não condicionar, né? Então, é uma forma de pensar. Então, a gente vê esses prolongamentos aí que são muito legais, a gente vê. E no final, o que a gente quer? O que a gente quer é que a gente consiga exatamente essa camada híbrida, que é essa inter-relação do adesivo, né? Com um pouquinho daquela malha de colágeno que eu desmineralizei, né? Então, e um pouquinho do adesivo tudo junto misturado, né? Obliterando até o final. Então, é isso que eu quero. Na verdade, eu quero uma boa adesão. Outra coisa muito importante, né? Muitas vezes o pessoal comenta muito que, né, que a espessura dessa camada híbrida, a espessura do adesivo, pô, isso daí não importa muito, tá? Clinicamente, eu sempre lembro do Universo, né, Universo? Eu quero saber o que funciona, né, Universo? Endurou o negócio, né? O negócio tá endurando, né? Então, não endura, não funciona. Eu quero resultado, eu quero conversão polimérica no final, eu quero, depois de um resultado clínico, de um estudo clínico, se o negócio funciona ou não funciona. Não interessa se tem isso, tem aquilo, só vai complicar meu dia a dia clínico, né? Eu quero saber se funciona. Então, eu quero otimizar a técnica para vocês. Então, vamos lá. Agora o bicho pega. Então, primeiro, tá? Como é que eu faço condicionamento, né? Então, vamos lá. Eu preciso fazer condicionamento sempre, em todo tipo de esmalte, com qualquer tipo de adesivo, qualquer tipo, tá? Quanto? Depende. E aí depende. Ideal. Então, escolhendo um tipo de condicionador. Idealmente, seria legal isento de sílica,
com hidrossolubilidade, seriam os condicionadores legais. Tá? Eu não sei porque que o pessoal não compra, depois sai do mercado, a gente fica órfão desse tipo de produto. Tá? Esse aqui é um produto da Caetec, cara. Pô, o nego não compra, aí os caras tiram porque não vende o outro. Ah, mas esse é mais caro. Pô, R$2 mais caro, né? O cara não compra, cara. E o que eu posso fazer, né? Mas seria muito mais legal. Então, existe diferença de um adesivo de R$20? Não existe muita diferença, mas existem algumas diferenças, por exemplo, de deposição de sílica dentro de dentina, né? E assim, aquele famoso negócio, né? Qual que seria o ideal? O ideal seria aquele condicionador que você aperta um pouquinho, ele sai uma gota na ponta. Essa gota não sai. Sabe quando você aperta, daqui a pouco faz, espirra tudo, vai na cara, você condiciona o nariz do paciente. Pô, não adianta nada. Então, assim, ou chega no fim do tubo, né, ele já está duro, né? Já aconteceu isso, você aperta, sai só água, sai uma água, assim, por ele está separando a sílica do seu condicionador. Então, esse tipo de coisa é legal você escolher um bom condicionador. Então, aqui a gente está vendo o tipo de espessante de um e de outro varia muito a dureza, vamos dizer, do condicionador. Então, o legal são os semigéis, né? Os semigéis são os mais interessantes para a gente fazer um condicionamento bacana aí. Bom, classicamente, ácido fosfórico entre 32% e 38%, algumas fabricantes têm algumas variações, né? Mas, classicamente, 37% aí na média, até 60 segundos em esmalte, não tem problema, tá? O que eu gosto de falar, em esmalte, mínimo 15 segundos. 15 segundos em esmalte é pouco, tá? Então, em esmalte, começa a contar pelo esmalte e depois vai para a dentina. Agora, até 60 segundos não tem grandes problemas, ele vai voltar ao normal. É muito tempo, não precisa disso também, tá? Mas até 60 segundos eu mantenho essa conversa aqui para dizer que, putz, não é tão relevante assim, tá? Então, eu gosto de falar 15 segundos, pelo menos de 15 é pouco, tá? Então isso é uma coisa importante. Uma coisa importante de notar, né? Quando a gente pega trabalhos aí de pesquisa que eles fazem esse comparativo de tempo, a gente vê que não tem significância científica. Só que a gente vê tendência de melhora quando a gente coloca em 60 segundos. Por exemplo, nesse quadro aqui, ó. A maioria dos resultados você vê resultados melhores, não são significantes, mas você vê uma tendência de melhora de resultado. Isso eu penso no dia a dia clínico, né? Dia a dia clínico você pega aquele paciente, você não faz a profilaxia direito, né? Todo mundo usa isolamento absoluto, né? Todo mundo usa. Então, esses processos podem ser um pouco diferentes dentro da clínica, então pode abusar um pouco mais de tempo, 15 segundos geralmente é pouco, tá? Agora, quando você vai fazer um adesivo autocondicionante, né? Então, um adesivo primer condicionante ou autocondicionante, então eu falei, todo adesivo deve ser condicionado em esmalte. Quando é autocondicionante, eu posso condicionar menos tempo, tá? Então, alguns resultados, né, de alguns trabalhos mostram que eu tenho que condicionar, não importa quanto tempo, mais ou menos, né? Então, pelo menos 3, 5, 10 segundos já tá legal. Então, eu costumo fazer 15 segundos e tudo bem, tá? Só para padronizar, para a gente não esquecer, não ter erro. Mas eu preciso condicionar e depois eu aplico o adesivo autocondicionante. O problema é a dentina, né? A dentina eu não posso errar. Então, na dentina, tem que ser no máximo 15 segundos. No máximo 15 segundos. Então, aqui na dentina eu não posso errar, né? Então, quando eu vou fazer o condicionamento, máximo 15 segundos. Agora, se for adesivo autocondicionante, né, ou primer condicionante, então aqui nós estamos falando de todos os tipos de adesivo, aí a minha preferência é que não faça o condicionamento. Pô, porque senão uso de quinta geração, que é mais barato. Já que vai condicionar, uso normal, né? Se é um adesivo universal autocondicionante, usa a formulação que ele foi desenhada para ser feita dessa forma. Então, em dentina, em adesivos autocondicionantes, eu recomendo que não faça o condicionamento, porque é irracional, na minha opinião, tá? Não tem necessidade. Então, o que a galera fala? Não, que a força de adesão é um pouco menor. Não, é um pouco menor, mas não é melhor para a fisiologia da polpa, a fisiologia dentinária. Então, essa é uma questão que a gente vai levantar um pouco mais à frente. Tá? Então, ó, de adesivos autocondicionantes ou adesivos universais ou primer condicionante, esmalte se você deve condicionar.
dentina não deve. Então, são resultados aí, ó, é quase consenso aí, em literatura, aí a gente vê muito resultado dizendo isso. Tá? Então, Só que aquilo que eu comentei, né? Complicações no condicionamento. Então, eu tenho ali, simplificadamente, o meu condicionamento, eu alargo muito o túbulo dentinário. Então, ali eu vou ter o extravasamento positivo de líquido. Então, isso vai interferir no meu processo de adesão. Então, isso é o que mais pesa a ponto condicionamento em dentina, né? Como eu falei anteriormente. Então, fisiologicamente hoje, eu penso na satisfação clínica de não ter paciente que reclama de dor. Eu não consigo tomar sorvete gelado depois da restauração. Eu tenho tido muito menos problema, é visível, né? Tanto em estudo clínico, científico, quanto no seu próprio consultório, se você começar a utilizar procedimentos autocondicionantes com relação à sensibilidade, tá? Então, essa pressão pulpar é um dos culpados aí de sensibilidade pós-operatória, tá? Lavagem. Então, lavagem é uma discussão muito grande também. Eu prefiro lavar só com água, né? Mas existe evidência que eu preciso lavar com água e spray, tá? E tanto faz. O importante é lavar bastante, tá? Lave bastante. Então, o tempo de condicionamento é o tempo de lavagem. Então, todo esse processo aí é importante. Olha como é que demora a adesão, né? Olha que demora a adesão. E secagem? Secagem eu costumo falar assim, ó. Aplica um pouco de ar só em volta. Na dentina, faz só um jatinho, sei lá, à distância, né? Só para tirar o excesso da água, mas deixar ali bastante úmido, quase molhado, né? Então, geralmente a gente faz com ar, né? Existem, para não dessecar, aqui é uma foto aqui do professor Carvalho, ó, mostrando a capa de malha de colágeno bem dessecada. Mauro não ouve, né? Eu não sei se você está ouvindo. Uma coisa importante desse processo, eu entender que eu posso ter uma reidratação dessa malha de colágeno, né? Tem um pessoal que fala que eu posso fazer sucção, né, desse excesso de água com bolinha de algodão, ou com filtro de papel de coador de café, né? Não é melhor dar uma secadinha, dar uma treinada? O Alípio já não gostou, né? Eu falei, se fosse legal, o Arthur tá... Pode falar, Arthur. O que é isso? Mauro, você não ouve. O café é bom fazer pesquisa. Mauro! Eu tô sem som? Estamos há meia hora falando com você, Mauro. Você não ouve a gente. Perdão, eu não tô ouvindo agora vocês. Tá ouvindo. Se alguém quiser interromper... Vocês estão me ouvindo? Ele ouve. Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo, Maurão. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos, você que não está ouvindo a gente. Vocês estão falando, está desligado o microfone de vocês, eu não ouço. Estamos ouvindo você, Maurão. Você que não estava ouvindo. Você está ouvindo agora, não? Não ouve, você não ouve. Você tem que liberar aí. Adesão seca versus adesão úmida. O que eu quero mostrar aqui, pessoal, é o seguinte. Eu estou com um espelho aqui. De um lado, eu borrifei água. Do outro lado, eu borrifei água com álcool. Dá para ver que o lado que eu borrifei álcool, quer dizer, eu borrifei 2 líquidos, eu tenho uma secagem muito mais rápida. Então, olha que interessante, né? Então, desse lado aqui, direito aqui da tela aqui, eu tenho uma secagem muito mais rápida. Então, para que serve? Eu preciso conhecer também essa fase aqui do meu adesivo. O meu adesivo serve, ele tem um solvente que vai favorecer a evaporação da água. O filtro aqui, ó. Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Então, se eu tenho empoçamento de água dentro da minha cavidade, eu coloco álcool ou eu coloco solvente, olha o que o solvente faz. O solvente empurra a água para fora da minha cavidade. Então, aqui é aquela coisa, por isso que eu falo que o ideal seria mais úmido do que mais seco, mas se tiver no ideal, melhor ainda, porque senão eu começo a gastar mais adesivo para que eu consiga uma adesão legal, tá? Uma coisa importante de ver na fase clínica é quando você mistura o adesivo e ele mistura com a água, ele fica bastante leitoso, tá? Esse leitoso é uma certa emulsificação de excesso de água. Então pode estar acontecendo isso. Então quando você vê aquele líquido muito leitoso, tenta eliminar aquele ali e aplicar uma segunda, uma terceira camada. Tá? Então aplica por mais 10, 20 segundos cada camada. Isso é importante para penetrar melhor o adesivo. Tá? Isso é muito importante da gente entender.
Então aqui processo de sucção, né? Tem uma galera que gosta de cortar o excesso, então principalmente da água ou do excesso de adesivo. Eu acho isso aqui uma complicação, né? Então, eu acho que não tem necessidade, a gente pode só secar mesmo, né? Então, quanto que eu seco? Jato de ar breve, né? Segundo o Canca aqui, ó, 10 centímetros de distância, mas eu devo secar. Tá vendo essas ondinhas que aparecem? Eu preciso parar de ver essas ondas. Isso é seco mesmo, tá? Enquanto ele está saindo essas ondinhas, não. Aí eu preciso continuar secando, tem excesso de adesivo, tá? Então eu preciso secar bastante para quê? Para que eu consiga evaporar todo o solvente vai me levar a água, eu vou penetrar mais o adesivo dentro de cavidade, isso é muito importante, tá? Então, existem protocolos de alguns fabricantes aí de 10, 20, 30 segundos, aí depende muito da distância, da pressão, tá? Então, mas tem estudos com relação a isso também, né? Então, é uma incógnita, eu prefiro, na visão clínica, né, ver se eu não estou com excesso ali, de adesivo através dessa visão aí, né? Então, pressão alta eu tenho que ter uma distância maior, pressão mais suave, uma distância mais curta, né? Mas eu preciso secar. Então, eu não devo polimerizar o adesivo úmido demais, porque ele vai estar com muita água ou ele vai estar com muito solvente. Então, ele vai estar com muita bolha ali, vai dar sensibilidade, vai ter hidrólise e vai soltar a minha restauração, tendência a soltar a minha restauração num intervalo de tempo mais rápido. Olha que interessante, se eu faço um tempo de secagem legal, ou eu aplico o adesivo, né, e logo seco, né, que é o que a maioria faz, aplica lá, espera a conta 5 segundos, como diz algum fabricante, e já seco. Então é isso que vai acontecer. Na verdade, eu estou espalhando o adesivo fora da minha cavidade. Na verdade, não é isso que eu quero. O ideal seria que eu secasse o adesivo ficasse seco na cavidade, para aí eu poder fazer o condicionamento. Eu preciso fazer evaporar todo o solvente, ou água, ou álcool, ou etanol, algumas vezes butanol, tem vários tipos de solvente dentro do adesivo. Então, cada cheiro daquele que tem no adesivo é o solvente que a gente vê, né? E aqui eu estou com a distância, né, tentando secar o adesivo, como dizem alguns autores, e aí eu começo a ver que não seca, né? Se você reparar nessa bolhazinha de baixo, ele fica bem opaco, a superfície. O que acontece? Eu consigo secar o adesivo, só que está na superfície. Lá por dentro ele está úmido. Então está úmido, se eu fotoativar daquele jeito, eu vou deixar uma bolha líquida ali. Além de ter sensibilidade, não vai me dar retenção de restauração. Então olha o tempo que eu estou dando para secar do jeito que se deve secar, né? A distância, vou secando, blá, blá, blá. Só que isso no dia a dia clínico não dá para a gente fazer, né? Para vocês terem uma ideia, para acelerar esse processo, principalmente nos Estados Unidos, os caras têm produtos de secadores, aquecedores de ar, microaquecedores de ar que eu faço dentro desse processo de secagem no adesivo. Para vocês verem como essa etapa é levada, assim, é importante, né? Esse tipo de etapa. Olha agora que interessante, no final eu começo a perder a paciência e começo a jogar mais perto o ar, ó, mas você pode ver, o adesivo já está bem mais denso, né? Então já está mais legal, ele já está mais condensado, já tem mais impermeabilização. Então, mas seria o ideal, né? Só que a gente não vai perder tanto tempo clínico fazendo isso, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o microbrush, tá? E aí começa essa conversa. É um esfregaço? Não, não é bem um esfregaço. O esfregaço é legal para adesivos autocondicionantes. Então, quando eu pego o microbrush, pego o adesivo e vou fazer um pincelamento na superfície, então eu gosto mais dessa palavra de pincelamento da superfície. O esfregaço ativo é quando eu tenho adesivos autocondicionantes ou primer condicionantes. Aí eu posso até forçar um pouquinho em cima do tecido, tá? Mas o ideal seria que eu ficasse só fazendo um pincelamento para fazer maior reatividade do adesivo na textura do tecido, né? Na estrutura do tecido. E nesse sentido, um pincel seria o ideal, né? Só que a gente usa mais o cave brush, né? Os brushes, né? Que tem no mercado, tem várias marcas aí. E aí uma coisa muito importante, né? Geralmente a gente, né? O dentista é um cara assim, né? O dentista é um cara assim, muquirana, né? Então eu me coloco dentro, né? Me coloco dentro. Eu sou desse tipo, né? Quem me conhece sabe disso. Então a gente tem o tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Qual que você compra? Número 3, lógico, porque ele serve para o 1 e serve para o 5. Não, não é assim, cara. Não dá certo isso.
Aí sempre pouco do meio, porque dá, né? Então tem material de moldagem, leve, médio e duro. Qual que você compra? Não, compra o médio, né? Porque não é nenhum nem outro. Pô, não dá. Compra o adesivo, compra o aplicador correto. Por quê? Porque cada aplicador ele vai levar uma quantidade legal de adesivo. Então, o que é legal? Quanto mais adesivo eu colocar, melhor a reação, melhor a qualidade de adesão. Provavelmente eu vou ter uma melhor quantidade de adesivo que vai permear dentro de dentina. Eu vou ter mais solvente evaporando, levando água. Eu vou ter mais monômero para fazer adesão. Então, quanto mais adesivo eu colocar, melhor. Então, realmente o aplicador é muito importante nesse sentido. Tá? Então, o aplicador pequeno para cavidade pequena, aplicador grande para cavidade grande, porque cada um vai me levar um volume maior de adesivo para usar. Né? E uma coisa que é muito importante, né? Você sabe quanto custa 1 litro de adesivo? Né? A gente costuma brincar isso. Ele chega a custar 140, 160 mil reais o litro de adesivo. Tá? Os mais baratos estão em torno de 16 a 25 mil reais o litro de adesivo. É caro pra caramba. Então, idealmente, é legal usar de uma forma racional. Né? A gente fala esses absurdos, não. Né? A gente gosta de falar esses absurdos. Eu gosto desse aqui. Esse aqui é compridinho e fininho. Aí você leva bastante quantidade de adesivo e é fininho, serve para várias cavidades aí. Mas olha que interessante. Então, quando eu vou aplicar o adesivo, quer seja na técnica autocondicionante, principalmente na técnica que eu faço condicionamento de dentina, eu aplico o adesivo ali, a cavidade está úmida, então aquele meu adesivo misturou com a água, ou misturou com a umidade da dentina, não é isso? Então eu vou ficar com um monte de bolha ali de água dentro da minha capa de adesivo. O que eu faço? Se eu secar, ficar secando 3 dias lá, vai demorar muito o meu processo. Então vai secar o adesivo e vai formar aquela capa ali de adesivo superficial que não vai permitir a evaporação mais dessa água. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o meu microbrush de uma forma a pincelar a superfície para fazer uma reatividade maior. Fazendo isso, eu vou conseguir uma maior evaporação do solvente que vai levar a água, que vai favorecer a permeação, né, a penetração do adesivo para dentro de malha de colágeno. E aí eu vou conseguir uma melhor resposta de adesão, né, pelo menos em teoria. Então, o que é importante aqui? Primeiro, eu secar o adesivo, aplicar várias camadas, porque quando eu aplico várias camadas, eu vou colocar maior volume, né? Então eu aplico uma camada, pincelo, tá? Jogo um ar para tirar o excesso, porque geralmente essa primeira camada, ela mistura com muita água, muito resto de esmerleiro, muito provavelmente, dentro da cavidade. Então, eu geralmente quase desprezo essa primeira camada, jogo um jato de ar para tirar o excesso, coloco a segunda camada sobre essa primeira. Tá? Então eu vou aplicar o microbrush, o cavibrush, e vou ficar pincelando o adesivo por mais 10, 15 segundos. Então eu já fiz isso uma vez na primeira camada, a segunda camada aplico novamente. Na verdade não é uma camada, é uma demão. Né? E a gente recomenda, principalmente na especialização, que eu faça uma terceira aplicação, tá? Porque essa terceira aplicação é mais para corrigir aquela primeira camada, que eu acho muito ruim, né? No dia a dia clínico, né? Por mais que a gente tenha cuidado, sempre vai ter uma poeira ali, um excesso maior de esmerleiro, dependendo da tua técnica. Então a gente aplica uma camada, nunca é demais para eu conseguir uma melhor qualidade de adesão. Então aplico uma terceira demão por mais 10, 15 segundos. Tá? E aí eu vou secar com o microbrush pincelando na superfície. Então isso favorece a secagem, favorece a penetração. Tá? Então número de camadas e aplicação no microbrush. Isso é muito importante. Olha que interessante, aqui eu fiz um videozinho mostrando a gente fazendo a aplicação. Então, na verdade, não é assim de eu esfregar, ó, eu pincelar. Pode ser de forma circular, ó, mas eu pincelar, mais ou menos fazendo só com que a cerda toque na superfície, sem necessariamente eu ter que esfregar. A não ser que seja adesivos autocondicionantes. Aí na primeira camada eu posso até forçar um pouquinho mais esse adesivo em dentina. Tá? Porque esmalte eu já condicionei na dentina, no autocondicionante, ou num primer condicionante, ou no universal,
eu vou aplicar e posso forçar um pouquinho mais. Então, aqui eu estou fazendo exatamente a aplicação com uso de Cave Brush durante o tempo de 10, 15 segundos recomendado pelo fabricante. E aí depois eu faço o processo de secagem e remoção. Aqui é uma brincadeira que a gente fez em cima de uma folha de papel. Tá? Olha que interessante. Quando a gente faz em cima de uma folha de papel, depois eu seco, né? Então eu vou espalhar. Então eu vou tender a secar primeiro a distância para manter o adesivo em posição, não espalhar, não tirar o adesivo dentro da cavidade. Então uma boa adesão leva um certo tempo. Então eu seco, ó, seco mais a distância e depois eu vou secar para deixar uma capa mais fina, né? Uma camada mais fina lá do adesivo. Não preciso de espessura de adesivo, tá? Então eu preciso que seque o solvente junto com a água. Então eu preciso fazer esse processo. Então eu vou secar e aí eu vou fazer a fotoativação, tá? Então dentro desse processo aí eu acelero o processo com o uso do microbrush, tá? Então é muito mais fácil. Aqui eu fiz o quê? Eu fiz 3 testes, né? E observei na contrafolha do papel o quanto que penetrou do adesivo. Então dá para ver pelo brilho do adesivo aí, ó. Aqui no caso eu tenho um adesivo que eu fiz recomendação do fabricante, um que eu fiz secagem, esse aqui, ó, secagem propriamente, está embaçado aqui, mas já melhora, ó. Secagem no tempo correto, então você demora 3 dias e meio para secar, né? Então isso não é inviável clinicamente, mas eu tenho um resultado bem melhor do que estava antes, né? Que é a informação do fabricante, ó, 10 segundos, aplica, polimeriza. Seca e polimeriza. E esse daqui foi exatamente o que vocês viram agora, que é com a aplicação acelerando o processo durante 10, 15 segundos com o microbrush. Também eu consigo um resultado muito bom de penetração, olha, do adesivo. Tá legal? Então, lógico, isso aqui não é científico, é só uma brincadeira para demonstrar o processo, ó, comparativamente com o do fabricante. Olha como é que penetra bem menos o adesivo, né? Então, quer dizer, aqui me ensina o quê? Que o tempo de aplicação recomendável pelo fabricante, ele indica que eu posso fazer daquele jeito, porque ele quer velocidade clínica também, mas se eu demorar na aplicação, se eu conseguir fazer uma aplicação maior, um tempo maior, eu vou conseguir um resultado de adesão muito melhor. Então, a aplicação do adesivo, junto com a secagem do adesivo, eu faço na mesma etapa. Então, é aquilo que a gente fala, né? 1, 2 aplicações, 3 aplicações, 3 capas são legais, né? Então, como eu já falei antes, estou repetindo, o esfregaço é recomendável para adesivos autocondicionantes, adesivos universais e adesivos de primer condicionante, tá? Então, é recomendável. Então, eu faço aquela forçadinha maior, principalmente na primeira mão, né? Nunca é uma camada só, são no mínimo 2, né? Todo fabricante recomenda 2 camadas, tá? Então, a gente costuma recomendar até a 3ª camada, como a gente já falou. E camadas de adesivo. Esse trabalho já é um trabalho mais antigo, ó, de Operativo Dentes de 2004, mas ele mostrando, esse cara aqui fez até 8 camadas de adesivo, né? E polimerizando só no final. Então eu não polimerizo entre as camadas, tá? Então só para mostrar que a quantidade de adesivo que eu coloco, né, e espero ele fazer a reação, é melhor se eu fizer várias vezes, né? Eu fico melhor. Eu fico falando assim, quem já pintou parede de casa, agora vocês estão na quarentena, né, Ale, você tá pintando a casa ali, pô. Pô, essa fase de quarentena a gente pinta a casa, pinta muito. Tô fazendo pãozinho. Fazendo pãozinho. Ah, mas quem tá pintando casa aí vê, você faz, pinta, passa uma mão, não fica legal, né? Você passa a 2ª, 3ª, aí a coisa vai ficando melhor, vai penetrando mais adesivo, né? Então o pintor sempre ele dilui a tinta primeiro para entrar, né? Penetrar melhor, a primeira mão para funcionar melhor. Então, é assim também com a nossa adesão. Então, se eu aplicar 1, 2 camadas, ainda é pouco, né? No resultado desse professor, ele concluiu que 4 camadas seria o ideal. Então, 1, 2, 3, 4 camadas. A gente recomenda pelo menos 3, né? O fabricante recomenda 2, ainda coloca uma a mais. Aquele paciente que tem sensibilidade, normalmente te enche a paciência, coloca 2, 3 camadas. Tá? Espera 10 segundos entre cada uma, fica pincelando o adesivo lá, depois seca e polimeriza só no final. Não é para polimerizar entre as camadas, tá? Tem um único adesivo no mercado aí, que é o Prime Bond da Dentsply, o roxinho, tá para sair de linha aí, né?
Mas é um adesivo muito clássico aí. Esse é o único que recomendo polimerização entre as camadas, né? Que é um adesivo que tem solvente com base em acetona, né? Então ele forma uma camada de adesivo muito fina, muito permeável, né? Mas fora esse, qualquer outro adesivo você deve seguir esse protocolo aí de polimerizar só no final, tá legal? Então, espessura de película, tá? Então o pessoal fala muito, mas espessura de película dos adesivos universais fica muito fina, né? Então tem uma camada híbrida muito fina. Pessoal, isso não importa muito, como eu falei lá no início, tá? Não importa tanto, que eu quero o resultado clínico final, tá? Então existem uns trabalhos bem bacanas, né? Eu tô acabando de ver um trabalho bem bacana com relação à classe 5, né? Com acompanhamento de 9 anos, né? Então a gente sabe que classe 5 é onde mais acontece de perder a restauração, de cair a restauração. E o pessoal comparou o Clearfield, que é um primer condicionante, com o Optibond FL. Isso é uma pesquisa publicada em 2018. Tá? O resultado dos dois foi o mesmo. Tá? Então, em termos de retenção da peça, foi o mesmo. Tá? Então, isso é muito interessante da gente entender e notar. Então, há uma evolução muito grande desse tipo de adesivo, né? Então, com relação à película, ele é mais fino, ele é mais suave, mas será que isso não é melhor para o tecido? Então, fisiologicamente, eu estou agredindo menos o tecido? Tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Tá legal? Então, tempo de aplicação do adesivo, né? Isso é uma coisa importante da gente notar aí, né? Então, a aplicação de tempos, né? Quanto maiores os tempos de aplicação, isso aqui é um trabalho toledano, né? Professor Loguercio também tem trabalhos da equipe, né? Tem resultados bem significantes com relação a isso daí. E falando que quanto mais tempo de aplicação eu deixo o adesivo, melhor resultado eu tenho no final de adesão e mesmo com tempo longo de espera. Então, isso é muito importante da gente fazer. E falando da secagem... Opa, esse aqui ficou o som aqui, ó. Mas, ó, secagem final... Tá? Então, repare que precisa parar de sair as ondas, ó, tá vendo? Começava aquelas ondinhas, parou de sair. Tá? Agora eu tenho uma condição legal, olha. Mesmo eu fazendo em cima de uma folha de papel seca, a gente vê que tem regiões aí que não ficam 100%, né? Então, a gente vê que é legal mais camadas aí. Então, aplica uma camada, dá uma secadinha, aplica outra, tá? Vou ter resultados melhores com relação a isso, tá? Outra coisa importante, tá? O pessoal comenta pouco, com relação à longevidade de camada híbrida, né? A aplicação de clorexidina. Por que eu pego nesse pé, né? Porque há evidência muito grande que eu aumento a força de adesão ou mantenho a força de adesão a longo prazo. Então, existem evidências aí bem interessantes aí com relação ao uso de clorexidina para a durabilidade da adesão. Então, para quem usa clorexidina para limpeza de cavidade, excelente, tá? Quem usa Concepts Scrub, por exemplo, que tem clorexidina na base para fazer profilaxia, excelente, já está dentro desse protocolo, tá? Então, eu tenho aí uma teoria, né, de aplicação de condicionamento e essa agressão ao dente, eu vou reagir, né, a algumas proteases, endopeptidases aí que vão fazer uma reação de desnaturação proteica, isso dentro de malha de dentina previamente existente na matriz de colágeno ou secretada pelos odontoblastos, tá? Que são as catepsinocisteínas, tá? Isso vai acontecer o quê? Um processo de liberação dessas substâncias que vão acelerar o processo de degradação da malha de colágeno. Então, eu vou soltar minha restauração nesse ponto. Então, quanto mais eu agredir o meu dente, teoricamente, pior vai ser a qualidade de adesão a longo prazo. Então, todo adesivo que a gente faz condicionamento, então eu tenho uma força de adesão muito boa no primeiro ano, no segundo, terceiro ano, ele vai regredindo a força de adesão drasticamente.
Então, isso é uma percepção que a gente observa, e mesmo assim a gente consegue resultados muito bons clínicos, né? Mas quem já usa clorexidina, eu interfiro esse processo, então melhor ainda, né? Eu interferi esse processo de degradação. E olha que interessante, aí citando novamente, ó, existem géis, ó, porque existe evidência que não importa se eu faço antes, depois ou durante o condicionamento, aquele efeito da clorexidina, que tem um efeito de sustentabilidade ali, né, de longo prazo ali na região, ele se mantém. E então você vê que existem géis que têm clorexidina associada, no caso aqui desse é um produto da Vilevi, só que recentemente eu notei que não vem mais. Por que não vem mais? Porque o colega não pede, né? Então, lógico, a indústria ela não vai colocar um produto no mercado que não tem saída, né? Então, é importante que tenha, tá? Aqui, inclusive, esse de baixo também daquela outra marca, uma marca pequena, chama Caitec, que também vinha com clorexidina. Você vai procurar na Dental, não, só tem o normal, porque esse era mais caro. Quanto mais caro? É R$2. Podemos usar, né, meu? É bem mais legal. Então, isso daqui impediria de eu ter que fazer um novo processo, aplicar a clorexidina de cavidade, que na verdade não precisa, né? Mas seria o ideal para durabilidade a longo prazo. E fotopolimerização? Bom, fotopolimerização, idealmente, eu vou estender o tempo, tá? Durante 15 a 20 segundos de aplicação de luz, tá? Mas não é 10 segundos? Não, é legal sobreestender esse tempo de aplicação, tá? Muito cuidado, quem tem fotopolimerizadores de alta potência, em cavidade profunda, tá? Uma radiação muito grande, então tenta dividir em tempos, tá? Maiores, por conta de favorecer aquecimento da dentina. Ó, uma coisa que eu gosto de mostrar, isso é um trabalho publicado pelo Munhoz, 2013, é uma coisa muito importante de falar. Então é clássico que o pessoal fala assim, quando eu uso adesivos convencionais, adesivos em que eu faço condicionamento, adesivos de quinta geração, eu tenho resultados melhores de adesão. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, na minha opinião, tá? Porque ele mostra o seguinte, ele faz o comparativo da mesma marca, né, de adesivos aí, ó, da Bisco, adesivos muito bons, né, e o Clearfill, que é adesivo autocondicionante. Então, se a gente for ver o comparativo entre do mesmo fabricante 3M aqui, ó, Adper Single Bond 2, esse eu uso com condicionamento. Então, o primeiro da linha aqui, eu vou ver uma força de adesão de 49, olha, que legal. Aí eu vou ver lá o Scott Bond lá embaixo, do mesmo fabricante, numa forma de uso autocondicionante. Ele baixa para 32. Olha, baixa muito. Então, de classificação A, ele vai para classificação C. Então, ele reduz muito a força de adesão. E aí a galera fala assim, não, então esses adesivos autocondicionantes, eles não prestam. Não, não é bem assim, não presta. Por quê? Porque tem todos esses fatores que eu falei antes aí para vocês. Então, aqui nessa coluna do meio aqui, ele está me indicando o quê? Microinfiltração. Tá? Então, nanoleakage. Então, porcentagem de microinfiltração. Então, quanto mais, pior. Tá? Então, aqui, ó, mostrando que o Adper Single Bond 2, aqui com condicionamento, eu vou ter uma infiltração, aqui nesse estudo, em torno de 12%. Tá? O Clearfill logo abaixo aqui, ó, metade, ó, 7,6%. Pô, por isso que quando a gente usa autocondicionante não dói, porque ele infiltra menos. Ele tem uma força de adesão até semelhante, ó, comparativamente aqui, ó, se for comparar com o Clearfill. Mas vamos comparar com o mesmo fabricante, né? Eu vou comparar com o Scott Bond aqui, no Self-Etch aqui, ó, dá 5,5%, ó, descendo a tabela ali embaixo, ó. Olha que legal. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer assim, quando eu faço condicionamento em dentina, eu vou ter resultado pior de microinfiltração. Força de adesão talvez seja até maior. Tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Tá? Muito importante da gente notar por que o resultado clínico dos autoadesivos são muito mais suaves, tanto para nós quanto para o cliente. Tá? Isso é muito legal. Tá? Lembrando que sempre que eu estiver usando adesivo autocondicionante, por mais que o fabricante fale, não, pode aplicar em esmalte, em dentina, não. Em esmalte eu vou condicionar, fica melhor. A força de adesão é muito maior quando eu condiciono
o esmalte. Em dentina não precisa, nem deve usar, tá? Mas no esmalte sim, eu devo usar. Tá? E aquela aplicação ativa, né? A aplicação ativa é melhor, então aquele de eu reaplicar o adesivo, pincelar o adesivo um pouco mais vigorosamente é mais legal para esse tipo de adesivo aqui. Tá? Hoje tem alguns trabalhos já indicando, não sou só um, trabalhos de 2014, 15, 16, indicando que em dentinas artificiais, dentinas de dentes de dentição primária, né? Porque, putz, para mim esse é o adesivo para pediatria, né? Quem é clínico geral atende pediatria, cara, é fantástico, né, meu? Você aplica o adesivo numa segurada de mão na língua da criança, você já consegue fazer a restauração, né? Você não precisa lavar, secar, né? Filho, não põe a língua que o titio vai pôr aquele azedinho na tua boca. Aí você vira para pegar o adesivo e ele... o azedo na minha boca, puta, não tem quem que nunca aconteceu isso com você, né? Quem atende criança. Então a gente consegue numa única passada aí, ó, e muitos trabalhos têm indicado similaridade, inclusive de resistência de força de união, tá? Então os trabalhos mais recentes aí, dependendo da metodologia, tá? Então, ou seja, esses adesivos vêm evoluindo muito em qualidade, né? Então, de forma geral, ó, eu vou manter o condicionamento em esmalte para adesivos universais e autocondicionantes, tá? A aplicação ativa do primer, então a primeira mão, né? A aplicação ativa do primer, como se fosse o primer. E aqui, né, tanto o Perdigão quanto o Logresso, grandes nomes aí da adesão mundial aí, né? Eles dizem o seguinte: lembra que eu mostrei lá no começo que a camada hidrófoba é do bond? Então, o adesivo universal ele não tem o bond. Tá? Então, se eu quiser uma melhoria da qualidade desse adesivo, eu posso aplicar esse adesivo como se fosse um primer condicionante e depois aplico o bond em cima. Então, eles falam de uma camada hidrófoba aqui. Então, eu diminuo a chance de ter sensibilidade pós-operatória através dessa camada aí. Então, é muito legal nesse sentido. Então, eu posso usar como se fosse um primer condicionante. Então, eu posso usar o universal como se fosse um primer condicionante. Eu coloco um bond por cima dele, né? Então, eu preciso ter alguns tipos de adesivo na minha gaveta. Então, como eu falei, então, dependendo do paciente, ele tem muita ou pouca sensibilidade, eu posso mudar a estratégia de adesão para aquele tipo de paciente. Ou se ele tem muito ou pouco esmalte, né? Eu posso mudar a estratégia de adesão daquele paciente. Novidades aí do mercado, né? São composições sem EMA, né? EMA é um tipo de molécula, um monômero, na verdade, de adesivo que tem uma toxicidade maior, né? O pessoal tem evitado de colocar, né? Então ele tem uma lixiviação também, é um prazo maior, né? Então eu posso ter uma contaminação maior, mas existem muito poucos no mercado, né? O G-Bond da GCA1, a empresa está no Brasil. Outro é o Bond 3 da Bisco, né? Então para quem quer, faça a propaganda, estou usando um adesivo com baixa toxicidade, é verdade, tá? Então são adesivos muito legais, com menor risco de problemas aí de toxidez. Oi. Esse adesivo que você falou sem o EMA, de baixa toxicidade, eu estou tentando ir atrás dele um pouco. Ele vem com aquele MDP? Então, esse vem. Tanto da GC quanto... Então, o MDP que é importante, né, Tarcísio? Mas tanto o da GC quanto o da Bisco, eles são com base em MDP. Tá? Pelo menos que eu sem o EMA agora. Sem o EMA. Mas só essas duas formulações. As outras formulações das empresas, por exemplo, o Universal da Bisco, que é da mesma empresa, já é um metacrilato convencional, mas tem EMA e fazer o quê? EMA é o mais fácil de usar para a gente conseguir uma fluidez, né? Então, o pessoal, as indústrias têm muito isso daí, tem usado bastante, né? Mas, né, é aquilo que eu falo, toxidez com relação a ter um pouquinho de questão aí de formação. Putz, todo material odontológico tem uma certa toxidez, né? Eu falo que são biotolerantes, né? Então, o EMA é um dos piorzinhos aí, então é uma preocupação da indústria de fazer um material um pouco mais biocompatível, né? Biotolerante aí nesse sentido aí.
Tá legal? Valeu. Outras formulações, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas novas formulações com novos fotoiniciadores, né? Então se a gente vier aqui nesse grupo aqui, ó, esse daqui foi o grande lançamento da FGM à época, e eles lançaram aqui o âmbar com APS. Pô, qual que é a diferença? Pô, a diferença é gritante, olha a cor do adesivo. Pô, então você está trabalhando com estética, como é que você vai fazer uma faceta com adesivo com essa cor aqui, ó, amarela? O adesivo é excelente, ó. Só que esteticamente, em cimentação de faceta, se eu coloco uma dupla camada desse adesivo, vai me influenciar na cor. Outra coisa interessante, a canforoquinona, que é o responsável por essa cor, por causa dessa cor mostarda, né? Então hoje existem outros fotoiniciadores, né? Ixi, aí existem vários aí, né? Lucerin, Vocerin, TPO, e existem vários outros aí. Só que cada um compreende um comprimento de onda, e aquela preocupação de eu ter um fotopolimerizador de comprimento de onda variável, né? O Tarcísio, a gente estava até conversando com relação a isso, né? Não tem grandes problemas hoje, né, na formulação que existe a maioria dos produtos, por conta dos fotopolimerizadores já de segunda geração já terem uma banda aberta do LED. O LED já não é tão colimado assim somente para a canforoquinona, né? Desses da segunda geração eles já são mais abertos. Mas com certeza eu vou ter uma segurança maior de fotopolimerização se eu tiver um fotopolimerizador que compreende vários comprimentos de onda, né? Então, multi-wave aí, com certeza, né? Mas é aquilo que eu falei, eu vou comprar só porque eu acho que eu não estou polimerizando a resina? Não, na forma como está hoje, ainda é tranquilo, né? Mas, se for comprar, se for investir num bom equipamento, então, já pensa num poly-wave a partir de hoje, né? Então, aqui é um exemplo, né, desse tipo de adesivo. Então, ele não está no comprimento de onda, esse APS, ele já não está no comprimento de onda, compreende o comprimento de onda, segundo, né, a informação do fabricante aí, compreende o mesmo comprimento na banda que já existe nos fotopolimerizadores, mas isso é um segredo de indústria, eles não vão falar, né? Mas eles querem um resultado muito bom. É aquilo que eu estava falando no começo, né, que eu estava comentando com o Universo. Eu quero saber se isso funciona, cara. Então, como é que a gente mede? A gente mede pelo DC, né, que é o grau de conversão. Então, o grau de conversão desses novos fotopolimerizadores aí são muito melhores do que o de canforoquinona padrão. Além do que o de canforoquinona padrão, ele tem a tendência do amarelamento com o passar do tempo, né? Então, essas novas formulações, vocês não vão ver tanto esse problema. Então, para a gente que trabalha estética no Brasil, que quer B meio, né, porque tem a escala Vita e tem a escala Deca, né, que é abaixo da Vita, né, os caras nunca imaginaram que o negro ia ter dente branco daquele jeito. Então, a gente se preocupa muito com esse tipo de formulação, tá? E, finalmente, aqui falando, em termos de clareamento, o que eu devo fazer? Eu preciso aguardar, no mínimo, 7 dias para melhoria de adesão. Tá? Então, com relação à adesão, fez o clareamento, qualquer um que seja, quer seja de home bleaching consultório, quer seja de supervisão em casa, eu vou aguardar pelo menos uma semana. Isso aqui é o resultado, um dos menores que eu vi aí, com o pessoal falando que não dá alteração de qualidade de força de adesão. Agora, você vai fazer clareamento, é legal aguardar no mínimo 15 dias, né? 15 dias pelo menos, para a adequação da cor final daquele dente, para você acertar na cor, né? Então eu aguardo pelo menos uma semana, começo a fazer os dentes posteriores, o paciente fica louco para fazer os anteriores, mas anteriores fez clareamento, é bom aguardar 21 dias para a estabilidade da cor, para você não errar a cor final, legal? Então isso é importante aí da gente entender. Então, aqui um resumão da obra aqui, que a gente conversou hoje, eu aumentar o número de camadas do adesivo. Então, não fotopolimerizo entre as camadas, tá? Aumento o número das camadas, deixo mais tempo de aplicação, vou pincelando durante 10, 15 segundos cada camada. Então, a aplicação do adesivo, olha, são 10, 15 segundos cada camada, eu vou ficar 30 segundos no mínimo aplicando adesivo, é isso? É isso. E é tempo pra caramba na clínica isso, cara. Então, a gente não tem paciência, cara. A gente fica medindo os alunos lá, putz, os caras fazem muito mais rápido que isso. Não, aplica melhor, que eu vou ter uma qualidade melhor no final, tá? Então, aplicar o brush, né, o microbrush ou o cavi brush ali como a técnica de secagem, evaporação do solvente, penetração do adesivo, põe outra camada, colocar lá dentro, né? Uma secagem suave no final, só que
parando de sair aquelas ondinhas que eu mostrei, secando bem o adesivo, tá? Não deixa o maior tempo esse adesivo dentro da cavidade antes de fotoativar. Então, isso vai fazer com que eu consiga uma maior penetração desse adesivo em cima de malha de colar, tá? Então, todas essas dicas aí que eu queria passar para vocês hoje, tá? Muita gente usa vários tipos de adesivo, como eu falei, putz, eu já fico perdido, né? Tem mais marca de adesivo do que marca de café, sei lá, meu. E olha que nós somos um país do café, né, meu? Pelo amor, cara. E é brincadeira, então a gente fica perdidaço mesmo, né? E eu continuo achando, né? O bom adesivo é aquele que a gente tem na gaveta, tá bom? Esse adesivo é muito bom, é só saber usar, tá? Então a gente tem resultados muito bons com qualquer tipo de adesivo que você tenha. Legal? Estou aqui mostrando os adesivos antigos, né? Os adesivos mais antigos aí. E deixar um grande abraço, né, para todos que acompanharam um pouquinho dessa tarde aqui de sábado, né? Ou a Bambini está aí, não bebeu, Bambini disse que ia tomar um vinho para aguentar assistir a aula, beleza? Estamos aí. Tá, então, obrigado a atenção de todos. Eu fico aberto a qualquer dúvida aí que vocês tenham, tá? Com relação à formulação. Você tem estudado isso, o Tarcísio? As formulações de EMA têm tido resultados muito bons, viu? Muito legais, tá? Então, são pouca gente que tem estudado, viu? Esses adesivos, porque são adesivos que a gente tem pouco acesso também, né? Adesivos aqui no Brasil são extremamente caros, né? E difícil de achar, não é só caro. Difícil de achar, é só pôr o representação. E quando você acha que você quer comprar, a validade o prazo está curto. Aí você fala, poxa, mas ele fala, mas é o que tem no estoque, porque ninguém compra. É o caso do ácido que você falou. Você pega um puta ácido bom, só que ele é um pouco mais caro. Aí você vai comprar, não tem. Você tem que usar em uma semana. Né? Não tem. Então, quando você falou assim no começo, o adesivo bom é com aquele que eu compro o kit de resina e vem adesivo. Legal, porque é do mesmo fabricante. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Quero fazer uma pergunta mais simples aí. Opa! O uso eu tenho 6 adesivos na minha gaveta, tá? O uso da Cura-Rai, 3M, Scott Bond. Só que eu não trabalho com tanta diversificação assim de materiais restauradores. Então, meus compostos, minhas resinas, elas são... o Universo foi lá hoje, né, Universo? Ele pediu, me dá uma Tetrix cerâmica. Eu falei, não, desculpa, meu consultório é popular, desculpa, eu não tenho isso, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a 3M, que eu adoro, Z350XT, nano particulado, eu acho maravilhosa. Trabalhava com a Herculite, né? A Harius Cruiser, parei um pouquinho. Nós usamos o que hoje lá? Hoje, o Universo? Impress Direct. A Impress, né? Direct Impress Direct, essa é top. Então, e eu queria fazer uma pergunta assim, né? Adesivo, fabricante e resina tem que ser o mesmo? Era o que eu ia perguntar, o Tarcísio, em cima. Perguntei na frente. Vocês são bobinhos, viu? É uma clínica, né, Mauro? Mas eu acho que para a garotada, para a turma que está aí, está muito mais preocupado nesse, né? Que é clínico. Às vezes a pessoa fica em dúvida, será que eu posso usar, misturar, tal, né? Na realidade, você pode, tá? Sem problema algum. Na verdade, você não vai ter grandes diferenças entre as marcas, entre os fabricantes, porque a base de formulação, a similaridade química é muito semelhante entre as formulações, tá? Não dá para fugir muito disso daí. Com raríssimas exceções, né? Então, a gente teve experiência, né, Arthur? Você mesmo deve lembrar o Alípio ali, da gente usar adesivos aí à base da 3M de siluranos, isso, de silurano, então o adesivo deve ser a base de silurano também. Então ele não tem similaridade química, putz. Nos Estados Unidos ainda vende esse produto, né? Por isso que eu estou comentando. Agora, a maioria é com base em bis-GMA, né? Então não tem jeito, você vai ter uma similaridade química muito grande. Apesar de que, viu, Tarcísio, você vê resultados de alguns autores, dependendo da metodologia, que o cara vai fazer cimentação e ele consegue resultados não significantes, né? Com uma tendência razoável aí de melhora quando você usa produto de similaridade química da mesma fabricante. Agora, putz, eu acho que isso daí
não é muito da gente preocupar, não. Você pode realmente trocar. É que clinicamente não chega a ser... Exatamente. Não chega a ser viável. Não é uma preocupação... Tem uma série de implicações. A gente mistura até resinas por conta de propriedades Exatamente. Na verdade, é mais uma coisa mais de mercado do que uma coisa realmente científica, na minha opinião. Não tem... Você tem liberdade de uso tanto de resina composta, a não ser essa formulação única e exclusiva do silorano. Não, mas é o que você falou, assim, em teoria, a gente imagina que o fabricante, né, ele vai produzir um produto que vai trabalhar melhor com o outro dele, sem dúvida nenhuma, né? Mas clinicamente a significância disso, senão a gente estaria perdido, teria que trabalhar só com um sistema, não misturar às vezes cores diferentes de resinas diferentes com opacidades diferentes, ia ser um transtorno muito grande no dia a dia clínico, né? É aquilo que eu comentei de resultado de formação de polímero, não tem, é orgânica pura, não tem como não fazer. Eu posso melhorar, e aí entra, né, a discussão lá dos aditivos, tal, de como eu consigo acelerar o processo. Aí talvez tenha alguma diferença, mas não uma diferença final aí que eu tenho um resultado significativamente diferente de melhoria, não. Você sabe o que eu acho que dá para fazer uma melhoria legal? Tratamento de superfície, né? A gente está estudando, então, o tratamento de superfície agora com laser. Mas, sem falar dos lasers de alta potência, o que está acontecendo agora é assim, virou uma febre muito grande. Não vai me falar de laser de femtosegundos. Vamos fazer uma blindagem. Não, nós vamos fazer uma blindagem. Então, agora termina a endo, eu já quero blindar. E aí você já tem a superfície extremamente, vamos dizer, alterada pelo hipoclorito, depois alterada pelo EDTA trisódico, depois alterada de novo pelo cemento obturador, que acabou entrando dentro dos tubos dentinários, e ele entra em tudo, ele entra na parte coronária. Aí depois eles falam assim, não, então a gente agora faz uma limpeza da cavidade com uma água destilada ou um soro para poder tratar. Essa superfície já... E ela não tem muita condição de se regenerar, porque ela não tem mais a polpa para regenerar, né? Então, eu particularmente, né, quando não vou colocar o pino de fibra, que eu adoro o pino de fibra, Universo, amo de paixão o pino de fibra, eu acho que o pino de fibra foi a maior invenção do homem depois de ter pisado na Lua. O Universo não vai te responder porque ele perdeu o mal. Então, no Congresso, né, eu falei algumas coisas do Pino Novo, por exemplo, né, eu estava falando do Pino Novo da Ângelo, Esplêndido, e eu estava comentando muita coisa que a gente se baseia aí, isso aprendido ali. Ali só comentando uma coisa, tem uma galera metodista em peso aqui, tá? Que é a melhor todo mundo universidade põe o vídeo aí para fazer uma foto, entra no vídeo para fazer uma foto. Do Brasil. Com certeza. Mas, depois dá um Niúbe de Uberaba. E depois o pessoal... Não vou me manifestar, não preciso. Vai sair. Olha, Narizinho. Moço do só comentando isso daí, né? Voltou a conversa de novo de eu ter a necessidade ou não do uso de núcleo, de pino de fibra, porque não adianta nada, que não sei o que lá. Puta, mas de novo essa conversa. Às vezes eu fico, você mostra que o verde é verde, o azul é azul, né? Depois o cara fica em dúvida se o verde é verde, o azul é azul, e faz a pesquisa de novo, cara. Eu acho esquisito isso aí, mas tudo bem. Tem umas pesquisas muito legais, né, indicando isso daí com relação a pino, né? Não sei se você ia comentar com relação a isso daí, mas, é mais do que provado. Só que, assim, o que a gente sempre fala? Se você tem muita parede, não precisa de pino, né? Mas também ele não enfraqueceu. Então, por que não pôr? Porque eu não tenho... Porque não tem. Então, a interpretação do estudo científico é importante. Porque o estudo científico que eu vi, um dos mais demorados, foi em torno de 6 anos, cara. Não, e eu quero que dure 20. E aí? Então, pode ser que
né? Então, a gente não tem ainda estudo de longo prazo clínico bacana para a gente comparar isso, mas é meio que óbvio, né? Mas a gente tem que ter um embasamento. E quando pôr, Mauro? Quando pôr? Imediatamente, com aquele cimento, aquela superfície toda? Se for com magma, né? Com magma. Então, o que eu tenho lido aí com relação principalmente com relação à blindagem, né, é que se for biocerâmicos não tem problema. A gente já tinha até conversado com esse respeito, né? O problema é que se a gente usa o padrão, né, cara? Se você usar o padrão com base de óxido de zinco eugenol, lascou-se. O pessoal da Endo tava falando. Resinosos e biocerâmicos. O pessoal da Endo, Resinosos, beleza. o pessoal da Endo lá da Anhanguera estava comentando que alguns trabalhos mostram isso. Se você estiver utilizando o cimento clássico à base de eugenol, que se faça a cimentação o mais rápido possível. Rápido possível. Para evitar que o eugenol contamine toda aquela dentina no entorno e aí sim ele venha a atrapalhar a polimerização do cimento. Então o indicado seria o que algumas pessoas da Endo têm preconizado, a cimentação do pino já na seção de cimentação endodôntica. Isso não tem como ser mais rápido que isso, né? Mas, enfim, então seria deixar a cargo do endodontista já fazer a instalação do pino, né? E aí utilizar um cimento autocondicionante, autoadesivo. Como eu jogo dos dois lados, de PP. Como eu jogo dos dois lados, eu faço a endo e faço a dentística, então eu fico meio na cautela, eu uso muito resinoso biocerâmico. Mas o que está acontecendo é que está soltando o pino de fibra, porque o pessoal acha que você não sabe desobstruir o canal de maneira eficiente, então eu tenho que cimentar os pinos. E aí eu também não sei usar corretamente todo o procedimento de adesão do cimento. Então fica aquele negócio, né? Eu né? Deve ter alguém aí que viu as aulas de endo lá, acho que o Yuri está aí. Eu sempre falo assim, se você souber fazer, faz você. É isso. O Alípio tem estudado bastante esse assunto, né, Alípio? Faz parte do que eu estou estudando agora, e a gente tem visto que assim, os pinos de fibra se mostram bastante interessantes quando comparado aos de metal por conta do modo de elasticidade. É muito mais próximo da dentina. Aliás, ele é menor do que o da dentina. Então é aquela história, eu prefiro o quê? Eu prefiro que o meu pino solte, eu recimente ele ou coloque um novo, do que ele leve a uma fratura longitudinal de raiz. O que tem acontecido é a indicação errada de trabalhos. E depois a gente discute isso lá no grupo, porque tá rolando um negócio no paralelo aí, depois a gente bate um papo lá. Ô, Tarcísio, uma coisa que eu estava vendo, Alípio, não sei se você viu esse trabalho acho que em 2018, tá? O pessoal trocou o pino, por exemplo, o estudo foi em cima de primeiro molar inferior. Eles colocaram um pino em mesial, vestibular lingual e na distal e foram ver força de aplicação em fóssula central. Dá uma diferença muito grande de resultado. Agora, eu queria ver colocar dois, né? Um na distal, porque a conclusão foi que no distal é melhor que a... Mas é óbvio, fisiologicamente, se você tem uma raiz do tamanho de um brutamonte, é ela que suporta a carga. Mas e se eu dividir, não seria melhor? Putz, eu queria ter visto uma pesquisa, né? Então sempre fica aquela dúvida, né? Agora, em dente anterior, não é antinatural a força de alavanca que tem de resultante de força de aplicação. Não tem jeito. Ainda mais se o cara tem uns trespasse e tal, o cara tem uma disfunção, né? O cara faz um apertamento que todo mundo faz hoje, então vai forçar onde? Em cima da elasticidade do pino. E ainda bem que forçou e soltou, porque se fosse de metal quebrava, né? A raiz, quebrava a raiz. Eu tenho só uma condição para não mexer na raiz que eu vou colocar o pino. É quando depois da obturação você vê na imagem canais muito próximos ao terço cervical, sendo obstruídos somente pelo cimento. Para mim essa é a única condição. Olha, eu fiz um monte de anotação da sua aula aqui. Eu ia fazer todas essas perguntas aqui, mas o pessoal vai falar que eu sou chato. Então eu vou parar de perguntar. Alípio, pede para o Margarete Markelli colocar todo aí, abrir o vídeo para a gente bater uma foto e pôr no YouTube. Deixa eu só responder essa pergunta aqui.
Se eu devo realmente condicionar o esmalte, né? Eu posso fazer sem o condicionamento? Não, é que você pode fazer sem o condicionamento, só que se você condicionar o esmalte, vai ficar melhor. O que eu estou querendo dizer? Quando vocês fazem pesquisa clínica, porque aí a gente quer uma extrapolação a longo prazo. Sabe aquela percolação que acontece numa classe 3 ou numa classe 5, na borda de esmalte? Ele vai ficar mais evidente quando eu não faço condicionamento. Quando eu faço condicionamento, ele fica zerado igual fosse um adesivo padrão. Então, ou seja, vale a pena eu fazer o condicionamento em esmalte mesmo com adesivo universal, tá? É um contrassenso? É um contrassenso. A gente sempre brigou com relação a isso, né? Falou, pô, se eu tenho que condicionar, por que é autocondicionante? Não, ele é autocondicionante por conta da dentina. Então, ele foi um adesivo desenhado pensado para dentina. No esmalte, o ideal realmente ele não tem força de adesão suficiente para condicionar esmalte. E olha o que é o importante, tá? O pessoal se preocupa muito na área de adesão com relação ao pH dos autocondicionantes e dos adesivos convencionais, né? Principalmente do pH. Então, quer dizer, quanto menor o pH, quanto mais ácido ele vai ter um condicionamento melhor em esmalte. Só que ele vai ter um resultado muito pior em dentina, muito pior, tá? Então, ele é péssimo. Então, existe esse balanço químico aí que é bem complexo, bem complicado com relação a isso. Então, é melhor ter um adesivo suave, né, de condicionamento suave, pensado para dentina. E aquilo que um grande mestre falava, né, Lipe, você vai lembrar dele, né? Como é que eu vou tratar esmalte, que é totalmente diferente de dentina, da mesma forma? Não dá. Eu tenho que tratar um de um jeito e outro de outro. Tá legal? Então, esse é o ideal. Posso fazer? Posso, mas não devo. Opa!